Nesse vídeo vou atualizar vocês em relação à carteira do canal, os últimos aportes que eu fiz na carteira do canal, as ações que eu estou de olho e também eu vou responder algumas dúvidas dos inscritos ao decorrer desse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Aqui vocês podem ver a carteira do canal com mais de 90 mil reais em patrimônio total e vocês podem ver que o patrimônio vem crescendo bastante, principalmente por conta dessa alta recente da bolsa, e eu consegui pegar fortemente essa alta, porque eu estava exposto principalmente por Caixa Seguridade, Petrobras, Vale e Prio. Essas empresas subiram bastante nos últimos meses e elas possuem uma porcentagem bastante elevada na carteira, e com isso a carteira subiu de forma bastante acelerada por conta dessa alta recente. Vocês podem ver que hoje a Caixa Seguridade corresponde a quase 24% da carteira, Petrobras 19%, Banco do Brasil 16,27, Vale 14,87, Prio 12,46 e o restante está entre Chus, Klabin e Banco Mercantil. Então vocês já conseguem ver aqui uma prévia do que eu vou falar em relação a esse vídeo, que os últimos aportes na carteira do canal estão sendo em Klabin e Banco Mercantil, porque quem acompanha aqui o canal há bastante tempo já sabe que eu venho aportando principalmente nessas empresas. E aqui eu vou mostrar para vocês os últimos lançamentos na carteira do canal, onde eu venho comprando há bastante tempo, desde o final do ano passado, ações da Klabin, onde ela ficou aqui nessa faixa de 3,70 mais ou menos, eu estou aportando. A última vez eu aportei nos 3,86, porque estava abaixo do meu preço teto, e Banco Mercantil eu vou comprando principalmente nesses preços de R$ 70 mais ou menos. Teve uma vez que eu comprei aqui no 79, que eu não tinha muito onde comprar, eu fui e comprei Banco Mercantil, que se não me engano a Klabin já tinha batido mais de R$ 4 naquele, naquele início de março, aí eu comprei Banco Mercantil. Então vocês podem ver que hoje a carteira está sendo concentrada mais nesses pequenos aportes. E lembrando, senhores, não devem copiar a minha carteira. Não vão saber a hora que eu vou reduzir as minhas posições, porque em geral eu levo algumas semanas para mostrar para vocês as movimentações aqui da carteira do canal. Em relação à tese de Klabin, eu já tenho o último vídeo que eu já fiz de Klabin, que está bem completo. Eu também vou trazer o vídeo do novo balanço de Klabin. E também, nessa semana, sai o balanço do Banco Mercantil, que eu também vou trazer aqui um vídeo bem completo para vocês aqui no canal. Muitas pessoas estão bem interessadas nesse banco, principalmente por conta que é uma tese mais de crescimento, não é uma tese de dividendos. Não espere receber dividendos nessa empresa da magnitude que você receberia ali de uma Caixa de Seguridade, por exemplo. Então, essa é a parte em relação a essas empresas. Eu não vou dar muitos detalhes em relação a essas empresas nesse vídeo, é mais comentando aqui as movimentações recentes da carteira. E vocês podem ver que os proventos da carteira vêm crescendo bastante nos últimos meses. Vou até colocar nos últimos 5 anos para vocês verem como acontece o crescimento dos dividendos nos últimos anos. E vocês podem ver que, por conta da minha elevada exposição em Banco do Brasil, os dividendos reduziram na carteira do canal. Obviamente porque o Banco do Brasil parou de pagar aqueles dividendos na faixa de quase 10% que eles pagavam. E vocês podem ver que para abril eu não recebi nada de dividendos e para maio é esperado por volta de mais ou menos R$ 500 aqui em dividendos para a carteira do canal. Então, mais alguns proventos para a carteira do canal, que vão ser principalmente de Caixa Seguridade e de Klabin, que eu já tinha falado nos últimos vídeos de Caixa Seguridade, que a datacom seria ali no final de abril e o pagamento na metade de maio. Somente em Caixa Seguridade eu vou receber R$ 394 em dividendos e provavelmente ainda vai ter aqui uma correção. Eles também corrigem o dividendo pela taxa Selic. E aqui recebi um pequeno dividendo da Klabin, que ela ainda não vem pagando tantos dividendos recentemente. E também vou receber um pouco de dividendos aqui da Petrobras, que são a última parcela. Isso aqui é relativo ao ano passado, ao quarto tri de 2025, esses dividendos. Então aqui na faixa de mais R$ 115 em dividendos na carteira do canal. E aqui vocês podem ver algumas ações que eu sigo de olho para a carteira do canal. Como eu já falei, eu já estou aportando em Banco Mercantil, onde o Banco Mercantil deve entregar por volta de quase 5% de dividendos. Meu preço teto para o Banco Mercantil fica na casa de R$ 88, 23% de margem de segurança. E se olharmos a taxa de retorno dele, por conta do forte potencial de crescimento, ele entregaria por volta de IPCA mais 47%. Obviamente que isso aqui fica bastante torcido, não levem ao pé da letra, porque minha planilha aqui
calcula automaticamente em relação à taxa de crescimento. Eu já tenho uma fórmula lá pré-definida que faz esse cálculo automaticamente. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, eu sigo de olho também em BB Seguridade, onde eu espero um yield de quase 11% nas cotações atuais de R$ 33,90 e meu preço teto segue em R$ 42. Ela está aqui com 24% de margem de segurança, poderia ter um retorno na faixa de IPCA mais 12 nessas cotações. Também sigo de olho na CSN Mineração. Na minha visão, para eu efetuar esses aportes aqui, eu teria que reduzir as minhas posições de Vale. Então, caso eu veja que Vale está ficando bem precificada, como eu já comentei no vídeo anterior de Vale, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui o vídeo também no card, onde eu já vejo Vale quase bem precificada. Ela teria ali por volta de 30% de alta em relação aos seus pares globais, devido a essa alta recente do cobre, que vem melhorando bastante o balanço da Vale, principalmente porque ela está crescendo nas linhas de cobre. Porto Seguro é outra empresa que eu sigo de olho, cresce com constância ao longo do tempo, mas ela paga poucos dividendos, porque é uma seguradora que não é asset light igual a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade. Então ela precisa reinvestir em uma taxa maior para ter crescimento. E meu preço teto para Porto Seguro fica aqui na casa de R$ 58, 17% de margem de segurança. Vulcabras é outra empresa que eu estou de olho, eu devo trazer aqui também o balanço da Vulcabras, que deve sair agora nos próximos dias. Lembrando que a Vulcabras reduziu o payout para esse ano por conta de adiantamento dos dividendos no ano passado, então eles reduziram o payout para praticamente 1%, então ela não vai pagar nada de dividendos para esse ano. E aqui eu tenho um preço teto para a Vulcabras na faixa de R$ 18, com 16% de margem de segurança. Ela deve entregar por volta de IPCA mais 14, nessa proporção de lucros que ela vem entregando. Lembrando que no site ali Investidor 10 está meio distorcido por conta de alguns efeitos não recorrentes no balanço dela. E aqui o que eu quero dizer, lembrando que a Vulcabras não vai entregar esse dividend yield, isso é referente aos dividendos extraordinários que ela entregou no ano passado. Então, cuidado com esse dividendo e também com esse preço sobre lucro. Hoje a precificação da Vulcabras fica ali na faixa de 7 vezes, de acordo com esse balanço projetado para 2026. Então, também está distorcido o PL da empresa, então bastante cuidado aqui, mas é uma excelente empresa e eu sigo aqui de olho nas ações de Vulcabras. E também Klabin, eu coloquei todos os tickets aqui de Klabin, porque às vezes vocês ficam com dúvidas, mas eu em geral compro a Klabin 3 e tá tudo certo. Muitas vezes até a Klabin 4 tá um pouco mais barata, mas eu compro somente a 3 e vocês podem ver que eu tenho um preço teto de R$ 4. A Klabin tá reduzindo bastante sua alavancagem e ainda mantendo o payout bastante baixo, na faixa de 15% do seu EBITDA ajustado. Então com isso ela deve entregar por volta de 6% de dividend yield. Hoje eu tenho 14% de margem de segurança. Ainda acredito que é uma excelente empresa, principalmente devido ao forte crescimento de EBITDA que ela entregou nos últimos anos. Eu vou deixar aqui o último vídeo sobre Klabin também no card, para se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre minha tese de Klabin. Então, como vocês viram, é uma que eu venho comprando recentemente, é a Klabin 3, por conta da alta margem de segurança que temos no papel recentemente. Algumas movimentações que eu devo fazer nos próximos meses. Devido à alta forte do Ibovespa, e hoje o índice está aqui bem perto das suas médias históricas, eu recentemente estou já aumentando minha quantidade em caixa em renda fixa, mesmo eu não mostrando aqui na carteira do canal para vocês, depois eu vou começar a mostrar essa porcentagem em caixa aqui para vocês conseguirem enxergar mais ou menos como funciona essa organização. Eu já venho aumentando a minha quantidade em caixa e eu também vou criar um caixa em dólar. E lembrando, senhores, caixa em dólar não é somente comprar dólares e deixar parado na conta. Como vocês podem ver, eu já tinha há algum tempo uma tese de dólar que o dólar cairia desde aqueles 6,30 para a faixa dos R$ 5, e isso realmente aconteceu. Obviamente que eu não fico vendido em dólar nem nada, mas eu já acreditava nessa tese de dólar fraco e eu acredito que o dólar pode voltar a disparar num período olhando aqui para os próximos anos. Eu pessoalmente devo aumentar minhas posições em dólar, principalmente em relação a chips americanas, que seriam a renda fixa americana. Então, esses dólares estariam ali rendendo até eu realmente utilizá-los, ou para comprar ativos da bolsa americana, caso aconteça correções e melhore o valuation de lá. Como eu já falei em vários vídeos, eu acho extremamente caro o valuation de várias empresas por lá, mas caso elas fiquem, algumas empresas que eu gosto, fiquem realmente em preços atrativos, eu posso sim montar posições por lá. Então fica aqui também
essa expectativa. E eu acredito que o dólar pode chegar aqui na faixa de 4,70 ou até menos. Provavelmente eu vou montar essa reserva em dólares, comprando alguns ETFs que são dolarizados, que quando eu fizer isso, eu trago aqui notícias para vocês. E além disso, outro ponto em relação a esse aumento de caixa é principalmente por conta da situação atual em relação ao aumento dos preços do petróleo. Como eu já falei em outros vídeos, os preços do petróleo, infelizmente, eles podem causar sim recessões globais por conta do aumento de forma acelerada da inflação. O mercado como um todo pode começar a ter taxas de juros mais elevadas e assim podemos ter mais correções nas bolsas do mundo todo. Vocês podem ver que o próprio Ibovespa vem apanhando bastante, porque grande maioria das empresas estão caindo, menos Petrobras e Prio. Então, além disso, eu tenho já exposição em empresas de petróleo, mas acredito que a alta demasiado do petróleo por muito tempo pode ocasionar correções no mercado como um todo, assim como aconteceu aqui em 2022 e 2023. Para lembrar os senhores, eu vou colocar aqui o gráfico da Bolsa Americana e também o gráfico da Bolsa Brasileira. E vocês conseguem ver que ambas as bolsas, tanto o SP500 quanto a Bolsa Brasileira, corrigiu de forma bastante acentuada depois que esse petróleo ficou por bastante tempo elevado. Então eu acredito que isso pode acontecer também nos próximos anos, não tem como cravar nada, como eu sempre digo, vá aos poucos nos aportes nas ações, porque já estamos em valuations elevados em muitas empresas. Existem pouca margem de segurança, mas como eu mostrei para vocês, existe margem de segurança. Mas isso não quer dizer que você não deve ter nada em caixa. É ideal ter uma quantia razoável ali, pelo menos 10, 15% da carteira em caixa, se você é um investidor mais arrojado, que pode fazer sentido para você em caso de correções mais fortes do mercado. E lembrando vocês que hoje a BB Seguridade vai soltar seu balanço do primeiro TRI de 26, eu vou trazer aqui no canal. Também vamos ter Marco Polo e Isa Energia, que são duas empresas que eu acompanho e eu gosto bastante. Também vamos ter Banco Itaú, Taesa e Banco Mercantil nos próximos dias. Então eu vou trazer todos esses balanços aqui no canal, então já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo em relação a esses balanços. Eu vou responder agora algumas perguntas dos inscritos. O Lourival perguntou aqui qual é a minha visão nesse momento em relação a quem é melhor, BBSE ou Caixa Seguridade. Eu já falo isso em alguns vídeos. Eu pessoalmente não tenho essa visão de qual é melhor. Hoje eu penso em duas formas. Qual está gerando maior potencial de crescimento e pode ter um crescimento mais elevado em um cenário de corte de juros e qual pode apanhar um pouco mais e depende das commodities agrícolas, principalmente a soja e milho, para as suas cotações subir. A Caixa Seguridade é uma empresa que vai se beneficiar de corte de juros, mesmo seu resultado financeiro caindo ali no curto prazo. Enquanto isso, a BB Seguridade ela precisa da melhora do agro, ela precisa que os preços das commodities agrícolas subam para o resultado dela crescer de forma acelerada, como foi nos anos passados. Então, essas duas empresas possuem teses parecidas, mas são diferentes. Aqui vocês podem ver que a Caixa Seguridade eu coloco uma taxa de crescimento pessimista de 8,5%, enquanto a BB Seguridade eu coloco até menos de 6% de taxa de crescimento. Então seria menos que a inflação média, porque a BB Seguridade não vem crescendo mesmo nos últimos anos e pode até ter queda de resultados para os próximos anos. Então vai depender muito da sua estratégia e qual é a sua visão. Eu pessoalmente gosto mais de Caixa Seguridade pelo crescimento que ela entrega, mesmo o yield sendo levemente abaixo de BB Seguridade. Mas lembrando, senhores, se olharmos para 2027, a Caixa Seguridade já entregaria por volta de 9% de yield, enquanto a BB Seguridade ficaria aqui nos 12%. Mas e se a Caixa Seguridade continuar crescendo em 28, 29 e 30? E a BB Seguridade ficar de lado em 28, 29 e 30 em relação ao seu balanço. Então, tecnicamente, você que comprou agora a Caixa Seguridade estaria gerando e recebendo um yield maior do que quem comprou o BB Seguridade. Mas a BB Seguridade pode ser beneficiada com a alta de preços dessas commodities, como eu falei com vocês. O pior cenário da BB Seguridade já está aí. O pior cenário da Caixa Seguridade não existe ainda, porque ainda não teve queda nos resultados da seguradora. Está tendo uma leve queda de resultados, mas de forma bem mais controlada do que na BB Seguridade. Então, essa é a balança que você tem que fazer. Qual seria melhor em relação à sua estratégia? Você já tem mais empresas com um crescimento potencial estimado na sua carteira? Então, BB Seguridade talvez faria sentido. Você tem poucas empresas com um crescimento estimado?
talvez Caixa Seguridade faria mais sentido, mesmo pagando menos dividendos. Então não tem uma fórmula mágica aqui, vai depender do seu perfil e o que você enxerga para a sua carteira nos próximos anos. Mas como eu sempre falei, as duas são excelentes empresas, mas estão em momentos diferentes. Caixa Seguridade ainda crescendo, BB Seguridade com crescimento de lado ou caindo. Então essa é apenas a visão que você tem que ter. Não tem como eu falar para você qual é a melhor, porque as duas são boas empresas. Então vai depender de cada um e de cada carteira de investimentos. Outro comentário aqui do Lucas, onde ele perguntou há algum tempo que JHSF subiu exponencialmente, e ele fala que o investidor pessoa física, assim como os fundos locais, estão negativados o ano inteiro. Isso é uma verdade, eu já mostrei em outros vídeos que várias pessoas físicas estão vendendo as suas ações e também os fundos locais estão com porcentagem de alocação em ações nas mínimas dos últimos 25 anos. Aí ele diz aqui, o gringo só compra empresas do índice e líquidas, isso é verdade, por conta da quantia que esses fundos gerem, eles precisam ali de empresas bastante líquidas. Por isso agora você entende que mesmo antes de Petrobras, Vale, Banco do Brasil, eu não tinha Itaú, era uma ideia eu comprar Itaú também, mas como se diz, não tinha como saber que o Banco do Brasil ia cair a lucratividade da forma que foi, mas eu também tinha a opção de comprar Itaú, eu não comprei, eu apenas mantive Banco do Brasil. Vocês podem ver que as maiores posições da minha carteira são as empresas mais líquidas, porque eu já tinha essa noção que quando o fluxo vem, em geral vão para as principais empresas do índice, as maiores empresas. Como vocês viram, a Petrobras subiu antes do petróleo subir. Antes de começar esse conflito do Oriente Médio, a Petrobras já tinha subido 20 a 30%. Então, em geral, isso acontece mesmo. As empresas mais líquidas sobem primeiro. Aí, mais para o final do ciclo, em geral, as empresas menores sobem, como as small caps. Ele fala aqui, quem foi o responsável pela subida da JHSF? Na realidade, isso aqui foram apenas fundos locais e investidores mesmo. Porque a JHSF vem reportando lucros bastante elevados e um crescimento bastante acelerado na sua lucratividade. As cotações não seguiam, vou até mostrar o gráfico aqui dela para vocês, ela ficou bastante de lado enquanto a sua lucratividade crescia de forma bastante acelerada. Eu, pessoalmente, nunca estudei JHSF, eu tenho Moura do B. Eu tenho Moura do B na minha carteira pessoal, eu nem mostro aqui na carteira do canal por conta de ser uma construtora e muitas pessoas não vão entender o case e muitas pessoas vão achar que vai subir para sempre e não vai. Em algum determinado momento do futuro próximo eu vou vender totalmente as minhas ações de Moura do B por conta da ciclicidade do setor. Mas vocês podem ver que a mesma coisa aconteceu com Moura do B. Ela cresceu fortemente a sua lucratividade e as cotações seguiram também de forma bastante acelerada. Óbvio que seguiram mais rapidamente do que a JHSF. Vocês podem ver até aqui a análise que eu tenho da parte técnica de Moura do B, e eu comprei Moura na faixa aqui de 12 a 14 reais, eu montei minhas posições. E eu já acompanhava o papel desde os 4 reais. Mas infelizmente eu comprei somente aqui e faz parte do jogo. E qual é o ponto? Simplesmente a lucratividade. O mercado, mesmo com os gringos entrando agora, já tem vários players institucionais, alguns fundos que olham principalmente para papéis de construtoras, por conta que vários deles acreditavam no corte de juros de forma mais acelerada para esse ano de 2026 e 2027. Pode não acontecer da forma que todo esse mercado esperava, mas deve acontecer. Quando isso acontecer, que é o momento ideal de você sair desses papéis. Eu compraria esses papéis agora? Não compraria, porque existe muito risco associado, principalmente a essa alta do petróleo. Então eu ficaria de fora desse tipo de empresa, mas é apenas a explicação aqui para você entender. Em geral, o mercado já estimava quedas nas taxas de juros e uma elevação do crescimento desse setor, então por isso que o mercado já adiantou esse movimento, assim como sempre acontece na bolsa. E vocês podem ver que ambas as empresas subiram muito antes de qualquer corte de juros acontecer. Então isso também aconteceu nas duas empresas. Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só. Alguns comentários em relação à carteira do canal e também algumas empresas que eu acompanho e estou aportando atualmente. Já deixe seu comentário se você tem algumas dessas empresas que eu comentei aqui nesse vídeo. E se você busca uma consultoria de verdade, sem aquelas recomendações pré-definidas que existem por aí no mercado, para construir e proteger o patrimônio com estratégia, eu estou abrindo novas vagas para a minha consultoria de investimentos. São vagas limitadas, então se você tem um patrimônio e quer uma ajuda na gestão desses ativos
e também o meu acompanhamento, e se você gosta da minha forma de investir, pode ser que essa consultoria faça sentido para você. Eu ofereço uma abordagem personalizada, com recomendação de ativos para a sua carteira, alinhado ao seu perfil de investidor e objetivos. E a proposta é simples: profissionalizar suas decisões, economizar seu tempo e adaptar sua estratégia ao longo do tempo, conforme o seu momento de vida. Então, se vocês têm interesse, eu já deixei esse formulário aqui na descrição do vídeo para vocês completarem, e também vou deixar aqui o site da minha consultoria para quem tiver interesse. E também eu já convido vocês para seguir esse novo Instagram que eu acabei de fazer, não tem nenhum inscrito, nem eu mesmo me segui. Então já deixa aqui seu follow nesse novo Instagram que eu criei, T Cardoso Investe. Eu vou deixar também aqui o link na descrição do Instagram, então já deixa aqui seu seguir lá no Instagram, que eu vou também postar algumas análises, abrir caixinhas de perguntas e coisas desse tipo também lá no Instagram. Então já deixa lá o seu follow para ajudar aqui o canal. Se você é novo nesse canal, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.